Saudação de Deus, fala o pastor. Pelo precedente que o Espírito de Deus abre de estar me expressando em minha fala em vossa vida em Cristo Jesus, nesta tarde de quinta-feira. Estou aqui mais uma vez, nessa quinta-feira, aqui no meu canal do Facebook. Quero deixar minha gratidão eterna à majestade gritante, verdadeira, santa, viva, única e digna de estar me expressando em minha fala aqui, porventura, no meu canal do Facebook. Também quero magnificar as pessoas, que têm me apoiado aqui na minha live do Facebook, do Instagram, do TikTok e do meu canal, @Pastor Josué Teologia. Eu estou aqui mais uma tarde de quinta para me expressar em minha fala ao tema oportuno e também deixar minha gratidão eterna à majestade gritante, verdadeira, santa, digna e única de estar me expressando em meu dialeto formal, em forma de expressão colocativa verbal. E agradecer o Santo por tudo que tem nos concedido o Santo Espírito de Deus. Estou aqui mais uma vez para poder fazer mais uma live. O tema está aí na descrição da live, que é: qual é o significado real de não julguei para não ser julgado? Isso é uma falácia ou é o que Jesus quis dizer? Qual é o significado? Ponto de exclamação e o outro de interrogação. Eu quero começar minha live aqui por alguns colocativos que eu quero trazer nesta live. Primeiramente, eu quero me expressar em minha fala. Era para me fazer a minha live hoje lá no meu canal do TikTok, só que o canal do TikTok está dando problema. Eu tentei entrar umas 4, 5 vezes e não consegui. Então, só vou poder fazer live na próxima semana, lá no TikTok, na minha live, lá no meu canal do TikTok. Na próxima quinta, eu estou no TikTok, no meu canal, fazendo esta live aqui, dando continuidade aonde eu parei. Então, eu quero me esboçar a minha fala nesta tarde, nessa quinta-feira, começando a respeito o que é um julgamento. O que Jesus falou a respeito de julgamento sonsonado, ou julgamento coletivo. Nós sabemos que o julgamento, verbal, adicional, colocativo, aonde as pessoas colocam o julgamento em si mesmo com as outras pessoas. Para que nós podemos entender esta colocativa, a Bíblia dá alguns pontos de colocações sobre esse julgamento quando Jesus falou para os judeus, e quando ele estava ensinando a palavra no templo. Jesus começa a falar quem ele era e começa a esboçar a própria pregação de seus lábios, falando a respeito que ele é o pão da vida, que ele é aquele que desceu do céu. Então ele fala para os judeus, quem ele é. Ele se apresenta na forma da sua pregação. E para alguns, porventura, Jesus, ele mesmo que não julga ninguém. Mas o Pai, quer dizer, o Pai não julga ninguém, O Pai não julga ninguém. Mas o Pai passou todo o poder para o Filho julgar, quer dizer, sancionar juízo e julgamento conforme o proceder da sua vontade. Então, eu quero deixar nesta live aqui algumas posições. A Bíblia, ela dá 7 posições sobre julgamentos. 7 posições. E nessas 7 posições sobre julgamento, que a Bíblia fala a respeito dessa colocativa e tal, como alguns já sabem, e a respeito disso eu quero trazer essas 7 colocativas a respeito disso,
para que o nome do Senhor possa ser glorificado através desta live. O julgamento que Jesus proibiu os judeus julgar foi o julgamento pela aparência, pela forma de olhar e a forma de ver e solucionar juízo, que é um juízo de aparência formal, um juízo onde as pessoas julgam sem ter a verdade da palavra e sem ter a palavra para poder solucionar o julgamento. Então, eu quero deixar aqui a respeito dessa posição colocativa, verbal e adicional. Que a respeito dessa colocação que eu quero deixar, fala bem claro sobre a solucionação, né, de juízo que Jesus deixou quando ele pregava e falava a respeito. O Evangelho de João, capítulo 7, né, descer ali, fala a respeito do julgamento que Jesus repreendeu os judeus quando julgava. Jesus disse: julgai, mas julgai com verdade, não pela aparência e nem pela forma que vocês estão olhando e vendo. É um julgamento por aparência, um julgamento de olho, né? De você ver a situação e você está solucionando o juízo porque você está olhando aparência, igual a mulher adúltera, lá em João capítulo 8, onde João relata que ela foi, né, sendo julgada e ia ser apedrejada se Jesus não tivesse ali para interferir o julgamento. E o julgamento desta mulher foi um julgamento de quê mesmo? De quê? De ato de adultério, né? Ela caiu no adultério, pecou, né? Vivia, né, se prostituindo e pecando. E na lei dos judeus, na lei deles, né, tais mulheres têm que ser mortas na pedra, quer dizer, apedrejada. E ela leva, e eles levam essa mulher até Jesus. E Jesus até então não fala nada, ele fica olhando para a mulher e olhando para os judeus. Que na nossa lei está escrito que tais mulheres como essa têm que ser apedrejadas, tacar pedra, entre cetro e tal, como nós já sabemos a respeito. E com isso, propriamente, ele soluciona ali uma defesa, né, pessoal daquela mulher. Claro que não está relatado, mas eu posso, né, configurar e até mesmo colocar a respeito dessa colocação, que Satanás estava lá também, induzindo os judeus e induzindo a multidão para matar essa mulher à pedrada. É porque ela pecou, porque ela errou, né? Porque ela virou uma mulher adúltera. E Jesus, ele mostrou o outro lado, que é o lado da compaixão e da misericórdia. Que compaixão é essa? Ele se virou para esta mulher não com olho de julgamento coletivo, ou julgamento sonsonativo, que é sonsonar um juízo e um julgamento pela aparência, porque a pessoa pecou. Então Jesus não fala nada, mas ele se inclina. A Bíblia não dá respaldo o que ele escreveu na areia. Eu não posso falar uma coisa que a Bíblia não está dizendo, né? Eu não posso afirmar se a Bíblia não fala, com certeza eu não posso afirmar com clareza, né? Com clareza. Então eu não posso dar uma afirmação aqui na minha live dizendo que, olha, irmão, lá na teologia, quando a gente faz, está escrito, não. Nem isso não existe. Né? Ninguém sabe o que ele escreveu na areia, ninguém viu, ninguém sabe. Né? Então, propriamente, nós podemos entender. E ele vira para os acusadores da mulher. Porque Jesus ele veio mostrar a misericórdia, o perdão e o verdadeiro, não o amor falso. Né? O amor de fariseu, o amor mentiroso, o amor que aceita tudo, o amor que abraça tudo, mas o amor verdadeiro, que também, quando é preciso corrigir, virá a correção precisa.
né, notória, manifestadora e graciosa. Então, ele soluciona naquele momento ali a defesa daquela mulher. Porque a apostila que eu estou falando aqui é sobre julgamento. E o julgamento é manifestador. Jesus não acusa a mulher, Jesus não taca pedra na mulher, Jesus não faz nada disso com a mulher. Ele simplesmente defende a mulher, né? Defende a mulher. E ele olha para a multidão, os judeus e os acusadores, que na lei deles está escrito, né? Fazer o quê? Então, propriamente, né? Jesus pega e fala para a multidão, bem assim, de seguinte forma, e para os judeus: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, todo mundo começou a relembrar ali na sua mente, creio eu, que todos ali tinha e tem pecado e cometeu pecado naquele momento ou antes daquele momento, né? E para isso, um olhou para o outro e até então ninguém tacou a pedra na mulher adúltera, porque todos pecaram, todos são pecadores, todos pecam, todos é pecador e precisa da misericórdia e de Jesus, do Espírito Santo e de Deus Pai e do perdão do Filho de Deus através do seu sangue. Então, para que nós podemos entender, começou a sair todos, ficaram só a mulher, que era adúltera, mas não é mais, que Jesus sancionou o perdão. E ninguém tacou pedra, porque todo mundo é pecador. O único que não tinha pecado ali, que poderia sancionar um juízo, né, de condenação de pecados e erro, era Jesus. E mesmo sendo quem ele foi, e será eternamente, ele não sancionou juízo. Ele não julgou, ele não acusou, ele não tacou pedra. Ele poderia muito bem condenar aquela mulher. Ele poderia muito bem, né, dizer que ela é réu em juízo. Ele poderia muito bem apontar os erros, os pecados, mas não foi para isso que ele veio. Ele veio para resgatar o homem para Deus e trazer o homem, né, para a presença do Senhor, né, para perdoar os pecados, para poder dar uma chance nova e uma nova vida para o homem Deus. Então, o julgamento sonsonado de juízo coletivo, ele é muito errado, porque nós temos que entender como os judeus, eles julgavam segundo a aparência, mas eles não julgavam segundo a verdade da palavra. Mas aquilo que mostrava, ele sonsonava juízo. Aquilo que dava para aparecer, ele sonsonava juízo, né? Mas não um juízo verdadeiro, um juízo falso, mentiroso, condenador, um juízo que não tem, porventura, colocação de expressão, e julgavam segundo a sua lei e segundo a carne, segundo o que eles achavam. Ele olhava pela aparência e detonava a pessoa no seu julgamento. E Jesus foi bem claro com eles, no Evangelho de João, capítulo 7, a respeito desta posição. Então, eu quero entrar primeiro nesta parte, para que nós podemos entender o que a Bíblia diz a respeito desta colocação. Então, essa colocação qual que eu quero trazer aqui é uma colocação onde poucas pessoas entendem. O tamanho e a proporção, né, simplesmente do julgamento que as pessoas fazem
sem ter entendimento bíblico, sem ter um conhecimento, sem ler, sem meditar, sem ter, porventura, a forma da palavra. Então, nós temos que entender isso aí, para que nós podemos, porventura, entender o que a Bíblia nos diz a respeito dessa posição. Então, eu quero deixar este começo de live aqui a respeito desse julgamento que Jesus sancionou perdão, né? E o perdão manifestador, né? O perdão aonde ele se manifesta de forma clara e objetiva, para que o nome dele possa ser glorificado e exaltado, né? Então, quero descer aqui para que nós podemos entender o que Jesus quis dizer, julga segundo a reta justiça. Ponto de exclamação. Este versículo está ligado ao seu contexto. Deve ser analisado em sua interesse antes de alguém isolá-lo e sair falando para o mundo todo, o que não podemos julgar. Ponto. Jesus está ensinando que não devemos julgar. Se nós vivemos na prática do mesmo pecado que julgamos, isso nos torna hipócritas, vírgula. Então você pode ver que dentro desta colocação a Bíblia dá a respeito que nós temos que analisar o julgamento. O julgamento qual que nós podemos sancionar a respeito. Eu já vi algumas pessoas falar que a Bíblia proíbe julgar. A Bíblia não proíbe o julgamento. Não proíbe. Não proíbe. Não proíbe. E se não proíbe, né, nós não podemos afirmar a respeito de uma posição. A Bíblia, ela proíbe o julgamento de condenação das pessoas como réu. Agora, a Bíblia não proíbe o julgamento da justiça, o julgamento verdadeiro, o julgamento sincero e o julgamento vivo. Para que nós podemos entender esta colocação, né, dentro desta live. Está tendo um live no meu canal agora, do Facebook. Então, eu quero deixar para você a respeito disso. A respeito disso, para que você possa entender, né? Para que o nome do Senhor possa ser glorificado através da sua vida. E a respeito do julgamento, para que nós podemos entender que julgamento é esse, né? O julgamento verdadeiro, o julgamento preciso, o julgamento que fala a respeito de uma posição colocativa verbal. Olha só o que Jesus disse. O que Jesus quis dizer? Julga segundo a reta justiça. Por que nós temos que julgar segundo a reta justiça?
Porque a reta justiça, ela vem de Deus. Se eu julgo pela aparência, eu não estou julgando com reta justiça. Eu estou julgando pelo parecer da aparência da pessoa. E o parecer da aparência da pessoa não pode trazer coisas boas a esse julgamento. Que eu estou querendo sancionar segundo a aparência da pessoa. Olha o que Jesus quis dizer. Este versículo está ligado ao seu texto. O que deve ser analisado em sua inteireza, quer dizer, no seu interesse, vírgula, antes de alguém isolar e sair falando para o mundo todo que não podemos julgar, ponto. Quer dizer, isola o texto e sai falando para o mundo todo. Não julga, não julga, não julga. O único que pode julgar é Deus. Mas o julgamento para condenação. Condenação. Podemos julgar. Ponto. Jesus está ensinando que não devemos julgar se nós vivemos na prática do mesmo pecado que julgamos, vírgula. Isso nos torna hipócritas, vírgula. É a forma que nós temos que entender do parecer, do texto colocativo, para que nós podemos entender o que a Bíblia diz, coletivamente. Então, eu tenho que entender o que a Bíblia fala para que eu não possa entrar em algo que possa parecer um julgamento sem ordem e sem porventura colocativas. Então, o julgamento que eu tenho que fazer é um julgamento verdadeiro, sincero, preciso e único. Se eu não julgo em verdade, estou na mesma prática de pecado que o outro irmão meu está cometendo, então, como é que eu vou julgar? Foi a mesma coisa que Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 7, e o versículo 14. Olha o que Jesus disse a respeito de julgamento. Quando Jesus disse não julgue segundo a aparência, sim pela reta justiça, ele ensina a diferença do julgamento superficial e condenatório. Quer dizer, condenatório do discernimento verdadeiro baseado nos perdões de Deus. Ponto. Ele pediu que as pessoas não julgassem, baseados apenas no exterior, mas com base na verdade divina. Ponto. Então, como é que é proibido? Não é. Eu não posso continuar, eu não posso estar na mesma prática de pecado que o meu irmão está cometendo. Que prática é essa? É a prática do erro e a prática, porventura, pecaminosa que eu estou pecando e vou querer julgar. É a mesma coisa da trave dos olhos. Porque esta palavra aqui, ela fala de julgamento e com a trave. Como é que eu estou com a trave nos meus olhos e meu irmão está com um argueiro, que é um cisco tão pequenininho, né? Então, para que nós podemos entender, para que nós podemos ver que tipo de julgamento é esse que a Bíblia sanciona, que dá o sancionamento de juízo a respeito. Se eu
estou na mesma prática errante e errada, como é que eu posso sancionar juízo? Eu não posso, porque no meu olho tem uma trave. No olho do meu irmão tem um argueiro. Qual é maior, a trave ou o argueiro? Se eu cometo pecado pior do que meu irmão, como é que eu posso sancionar juízo a respeito coletivamente sobre o meu irmão? Sabendo eu que eu não posso fazer isso porque eu estou com uma trave nos olhos e vou querer corrigir quem tem um cisco no olho, aí eu vou entrar em quê? Na hipocrisia. Eu estou sendo hipócrita e não verdadeiro com mim mesmo. Eu estou sancionando o julgamento do meu próprio erro, da minha própria fala, do meu próprio pecado, que a trave é muito maior do que um cisco. A trave é coisas que fazem muito maior do que um cisco no olho que fica piscando o olho, do que o julgamento sobre o meu irmão e eu tenho uma trave no meu olho e não consigo enxergar a trave. Eu tenho que entender que tipo de julgamento que a Bíblia me dá. Jesus não proibiu ninguém julgar. Ele não disse não julgue, mas julgar conforme a verdade e conforme, porventura, a verdade divina. É a verdade sancionada, porventura coletiva, dentro da palavra. Um julgamento sadio, um julgamento verdadeiro, um julgamento que não vai trazer, porventura, injustiça, mas sim a justiça divina vai aplicar em cima da pessoa. Eu não posso sancionar o julgamento de alma, condenar uma pessoa, né, sem salvação, sabendo que enquanto há vida, há esperança para salvar. Olha o que Jesus quis dizer sobre o julgamento. Quando Jesus disse não julgueis segundo a aparência, vírgula, sim, pela reta justiça, ponto de exclamação, uma vírgula. Ele ensina a diferença, o julgamento é superficial, é condenatório do discernimento, quer dizer, do discernimento verdadeiro, baseado nos padrões de Deus. Ponto. Ele pedia que as pessoas não julgassem, baseado apenas no exterior. Exterior é fora, não é interior. Mas com base na verdade divina. Então, não é proibido julgar, mas julgar segundo a reta justiça e a reta verdade. A verdade da palavra, a verdade sancionativa, a verdade coletiva, a verdade que liberta, a verdade que traz ao pecador o arrependimento. Então, eu tenho que entender, quando Jesus fala sobre julgamento, eu tenho que entender que palavra é essa de julgamento. O que é julgamento? O que é prática de julgar? É condenação ao próximo, é sancionar juízo, né? Sem porventura saber a defesa da pessoa, ouvi-la primeiro. Então nós temos que entender, basicamente, que Jesus não proíbe a forma de julgamento. Ele proíbe a forma de condenação em forma de julgamento. Né? Então ele não disse para não julgar, mas quer julgar, julgue, mas julgue na verdade. O sentido da reta justiça, ponto de exclamação, evita a superficial, dois pontos, não julgue alguém ou uma situação apenas pela primeira impressão.
a impressão, vírgula, rituais sociais, vírgula, status ou aparência física, ponto. Use o discernimento, dois pontos. Exerça sabedoria espiritual para reconhecer o bem e o mal, segundo a palavra de Deus, vírgula, e não o preconceito humano, ponto. Rejeita a hipocrisia, dois pontos, e condena o hábito de apontar os erros dos outros enquanto se ignora as próprias defesas, ponto. Busca a restauração, dois pontos. Avalie os atos com compaixão, em verdade, vírgula, visitando, orientais e restaurando em vez de esmagar o condenado, quer dizer, esmagar o condenar, quer dizer, esmagar ou condenar o próximo, ponto. Então, eu não posso usar essas maneiras para que eu possa sancionar um juiz errante, pecador, falho, ignorante, um julgamento sem precisão, sem verdade. Olha o que diz a Bíblia, em Mateus capítulo 7, para que você possa entender. Olha o que diz. João, quer dizer, João capítulo 7. Não é aquele Mateus. Mateus, depois vamos para João. Mateus capítulo 7. Olha o que diz a Bíblia. Olha o que diz a Bíblia. Olha só, Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julgue, vírgula, para que não seja julgado. Porque com juízo com que julgar, sereis julgados, vírgula. Com a medida com que tiver de medir, vos hão de medir a vós. Ponto. Versículo 3. Porque repara tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou, como dirá ao teu irmão, dois pontos, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, vírgula, estando uma trave no teu, ponto de exclamação. Hipócrita, vírgula, tirai primeiro a trave do teu olho, vírgula. Então, vírgula, cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Ponto. Aí no versículo 7. Não deis aos cães as coisas santas, vírgula, nem deis aos porcos as vossas pérolas, ponto e vírgula, para que não as pise, vírgula, voltando-se, vírgula, vos despedace, ponto. Então não é para que eu possa dar o que é santo para o cão. Cães não gostam do que é santo. Gosta de porqueira, de pecado, de imundície. E não é para eu jogar as minhas pérolas aos porcos. Nesse mesmo texto fala da gravidade da trave e do cisco do olho. É a gravidade. É a mesma coisa. A pessoa está com cisco ali, coisa pequenininha, minúscula, e a pessoa tem a precisão de ver o cisco que está no olho do irmão com a coisa mínima, pequena, inútil, né? Às vezes sem muito valor, e a pessoa que está com, porventura, uma trave, um arqueiro nos olhos,
uma trave nos olhos, não consegue ver os seus próprios erros, seus próprios pecados, suas próprias falhas, suas próprias coisas que ele propriamente comete de erro, iniquidade, fraqueza e falha. Aí você vê que uma pessoa dessa não está apta para poder solucionar um julgamento verdadeiro divino, ou poder ajudar a outra pessoa no seu erro, porque ela está com a trave nos olhos. Então, Jesus nunca falou que não pode julgar. Isso aí é as pessoas que falam. Jesus não disse isso. Jesus nunca abriu a boca para falar que você não pode julgar. O julgamento verdadeiro, sem ser por aparência, por status, por roupa, por fala, por dialeto, forma em falácia, em colocativas verbais adicionais. Não. O julgamento verdadeiro que você vai julgar segundo a justiça divina dentro da palavra. É aquilo que você tem que estar apto, sem erros, estar na brecha, estar ali conforme o Pai quer, para que possa solucionar um juízo verdadeiro, para que as pessoas possam compreender que tipo de julgamento é esse. Senão, né, a pessoa vai jogar pedras, as pérolas aos porcos, e porco não gosta de pérola. Porco gosta de imundície. Porco pisa em cima das pedras, né, das pérolas, e quebra elas. Cães não gostam, porventura, de coisa santa. Ele gosta de imundície, porqueiro e lixo. Então, né, não adianta insistir com quem não quer. Não adianta. Né? É bater cabeça e não ver resultado. Né? Que quem convence, quem faz, é o Senhor. Então, existe porco não gosta de pérola e cães não gostam de coisa santa. Né? São dois tipos. Cães famintos para o pecado e porcos famintos para a lama que se aprofunda no pecado e de sujeira. Agora vamos aqui em João capítulo 7, Evangelho do Apóstolo João capítulo 7, versículo 24. Olha o que diz a Bíblia. Evangelho de João capítulo 7, versículo 24, diz assim. Isso aqui foi o que Jesus disse, viu? Jesus disse. Jesus ensina no templo, na festa do tabernáculo, ponto. Distinção entre os judeus. O versículo 24. Não julgues segundo a aparência, vírgula, mas julgue segundo a reta justiça, ponto. Isso aqui Jesus disse para os judeus no templo. Foi para os judeus que ele disse isso. Aí no versículo 8, do lado está a mulher adúltera, em João capítulo 8, versículo 1. Que também fala de julgamento para condenação sobre a mulher que ia jogar pedra nela, porque ela pecou e errou. Aí você pode compreender este tamanho desta palavra, para que você possa entender coletivamente. Olha o que Jesus disse. Não julgue segundo a aparência vil, mas julgue segundo a reta justiça. Ponto. Se quer julgar, julgue, mas julgue conforme a reta justiça. A justiça divina do parecer do Senhor. Para que possa sancionar juízo, para que possa manifestar a graça do Espírito e para que possa sancionar de Deus aquilo que Deus quer. O julgamento da aparência que ele proíbe, não o julgamento na reta justiça da palavra. O julgamento de rosto, de cara, de status. Deus não se deixa enganar. O julgamento para condenação, o julgamento para apontação, não. Mas o julgamento
da reta justiça da palavra do Senhor. Aí você pode entender coletivamente o que a Bíblia ensina sobre julgamento. Aí eu vou descer aqui, mais um pouquinho aqui na apostila, para você entender, né, o que realmente é precisamente o julgamento. O que significa não julgue? Ponto de exclamação e outro de interrogação. Não julgue significa evitar condenação, como eu disse no início da live. Crítica ou desconfiança em relação aos outros, buscando compreender suas experiências em vez de formar opiniões negativas ou pré-julgamentos. Ponto. Não impede a necessidade de discernimento, mas existe um julgamento fundamental na empatia, misericórdia e na autoanálise, combatendo a hipocrisia e o preconceito. Ponto. Entende agora o que é? Qual é o significado de julgamento? É esse. Aí descemos aqui. O que não julga? O que não julga? O que? Ponto de exclamação. Que não julga, outro ponto de exclamação. Implicar, dois pontos. Empatia, dois pontos. Esforça-te para se colocar no lugar do outro e entenda a situação pela perspectiva dele, em vez de condená-lo. Ponto. Misericórdia e gratação, misericórdia e gratação, dois pontos. Baste-se de julgamento, precipitando impiedosa, agindo com graça e não com legítimos. Quer dizer, agindo com graça e com legalismo. Ponto. Auto-reflexão, dois pontos. Lembra que cada um é um ser. Cada um é um ser humano imperfeito, que, ao julgar ao outro, também podemos ser julgados, O que existe que primeiro olhamos para nossos próprios defeitos, ponto. Defeitos, ponto. Justiça verdadeira, dois pontos. Busca, julga pela, ponto de exclamação. Reta justiça, ponto de exclamação e uma vírgula. Entendendo que há uma forma correta de julgar, baseada na verdade, e não em aparência ou preconceitos, ponto. É aí que você tem que entender. Então, o julgamento de aparência, o julgamento de forma aparential, que é a forma aparência, que é a forma da aparência, o julgamento coletivo, o julgamento de cara de rosto, o julgamento de aparência, vamos botar assim, né? Então, eu tenho que me esforçar para não colocar outro entendo da situação pela perspectiva dele, em vez de condená-lo. Então, o julgamento da aparência, eu não posso sancionar, eu tenho que julgar com a reta justiça na verdade da palavra. Nós temos que entender que todos são pecadores e que todos carecem da misericórdia, de empatia, e todos carecem do amor divino.
Não estamos no corpo ainda glorificado em glória, que é um corpo perfeito. Estamos no corpo imperfeito, que está sujeito a falhas, a pecado, a erro, a desuso de brechas, né? A desuso até do diabo usar, se não vigiar. Né? Então, nós temos que entrar no julgamento que Jesus disse: julguei, mas julgue com a reta justiça, não pela aparência, como eles fez com a mulher adúltera, como está em Mateus, né, no Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 7, a respeito da colocação. Não julgue para que não venha a ser julgado, porque nós também pode ser julgado, pode ser, porventura, metido. Então, nós temos que entender que tem pessoas que têm uma trave imensa nos olhos e tem um irmão que tem um cisco tão pequeno, isso é problemas, dificuldades, coisas pequenas que podem ser resolvidas em menos de um dia, coisas que podem ser mudadas em menos de uma hora. E o outro que está com a trave no olho é um cego, né? Hipócrita e cego, que sonsona julgamento sem saber, sonsona julgamento sem entender, sonsona julgamento sem ter conhecimento o que é julgamento. Aí ele faz tudo isso achando que ele está na razão. Ele faz tudo isso achando que ele está por cima, né? Ele faz tudo isso achando que ele está, porventura, acima de qualquer pessoa, como os judeus faziam, né? E Jesus repreendeu eles, né? Julgue com a reta justiça, né? Por que com a reta justiça? Porque vai ser um julgamento sadio e verdadeiro. Por que eles queriam condenar a mulher adúltera em João, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1? Porque a mulher tinha pecado, porque a mulher tinha caído em adultério, porque a mulher tinha errado. E para eles, erro é morte, porque está na lei de Moisés que tem que apedrejar tais mulheres, porque tem que tacar pedra em tais mulheres, e hoje é diferente? Não é. Né? Taca pedra sem saber, né? Porque o segundo a pessoa falou para ela ficou sabendo, o segundo fulano disse para ela ficou sabendo, e ela solucionou no julgamento de fulano que passou para ela e que de fulano que contou para ela, e ela vai faz um mau julgamento da pessoa, nem sabe se a história é desse jeito, nem sabe se realmente aconteceu dessa forma, nem sabe se foi realmente desse jeito que foi solucionada a história coletivamente. Nem sabe, mas ela escuta de segundos, de terceiros e de quartos, né? Que são os fofoqueiros de plantão, né? Que fica falando sem saber, fala sem ter conhecimento da fala. Aí acaba solucionando um julgamento, porque se pecou para eles, está na lei de Moisés, nós temos que sancionar juízo, que toda mulher que cai em adultério, o que tu diz, mestre, porque ela caiu, ela pecou, tem que morrer, apedrejada, porque a lei, porventura, diz. Aí Jesus não ligou, não se importou no que eles disse. Escreveu no chão e virou e disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todos são pecadores, todos têm erro, todos têm falha, todos têm falhas, todos têm desuso de queda, têm fraquezas, tem momentos que quer parar, tem momentos que peca, tem momentos que erra. O único que não tinha pecado ali era Jesus. Era o único. Ele poderia fazer um juízo da pessoa. Ele poderia sancionar um juízo da pessoa. Ele poderia, que é da mulher. Mas ele escolheu não julgar. Ele escolheu perdoar. Ele poderia, mas não fez. Então, para eu querer entrar no julgamento verdadeiro, divino, eu não posso ter uma trave nos meus olhos e querer consertar do meu irmão o argueiro que está no seu olho. Quer dizer, o cisco.
Porque o argueiro está no meu e o cisco está no outro. O cisco é mínimo, pequenininho assim, ó. E eu com a trave, cego, hipócrita, mentiroso, faço tudo para desagradar, mas eu quero dar uma de juízo. Eu quero dar uma de sonsonar e julgamento. Eu todo errado, mas eu quero consertar o outro. Eu todo errado, mas eu quero consertar o irmão. Como é que conserta? Como é que conserta? Não conserta. Por que não conserta? Porque você está com a trave. Seu irmão está com o cisco. Então, primeiro você tira a trave dos seus olhos, para depois você lá no seu irmão tirar o cisco do olho, porque a sua trave é maior. Quer dizer, o pecado que tu comete é muito maior. É muito maior. É muito, né, maior do que o teu irmão está cometendo. Então, como é que você quer ajudar se você precisa ser ajudado? E você precisa se ajudar. Não tem como. Porque você tem que pregar e viver. Não adianta você pregar e não viver. Por isso que Jesus disse, porque eles pregam, mas não vivem. Judeus é assim, eles falam, mas não vivem. Manda as pessoas fazer, mas eles mesmos não fazem nada do que mandam. Como é que faz? Aí fica uma situação difícil, uma situação que só Deus a causa, uma situação que só Jesus para ter misericórdia, e a pessoa não consegue entender, né, o julgamento. Ele todo errado quer me julgar? Ele tem uma trave diante dos seus olhos. Eu tenho o cisco, que é uma coisa pequena. Aí a Bíblia chama você de hipócrita. Primeiro tira a trave dos teus olhos, para depois querer ajudar seu irmão no cisco do olho. E tem muita gente que assim não tem dentro das igrejas. Tem. Todo errado, cheio de erro. Mas ele quer ajudar, ele quer julgar, solucionar julgamento, mas ele mesmo não consegue ver a trave espiritual e física que está nos olhos dele, que é espiritualmente falando. Ele não consegue ver. Não consegue ver. Aí por isso que muitas vezes as pessoas que não entendem a palavra, não têm conhecimento, saem por aí dizendo: Jesus disse para não julgar. Jesus não disse que você não pode julgar. Ele disse para você julgar com verdade. Se for para ajudar na verdade, o julgamento verdadeiro divino, o julgamento segundo a palavra, de ajuda moral, de estender a mão, de ter misericórdia, de ter empatia. Não julgamento, né, conforme a aparência. Olhou, já sonsonou e acabou, é isso e pronto. Não é assim. Não é assim que não é assim que a música toca. Não é assim. Não é dessa forma que você tem que sonsonar. O julgamento, como eu li para você, e estou dando a explicação para a sua vida. Então, por isso que Jesus entrou falando isso para os judeus. Aí no mesmo texto de João, capítulo 7, versículo 24, eu vou ler o 25. Então, vírgula, alguns dos de Jerusalém dizia, dois pontos, não é este o que procura matar? Ponto de interrogação. 26. Elo, aí está falando abertamente, vírgula, e nada dirá, ponto de exclamação. Porventura, vírgula, sabe, vírgula, em verdade, em verdade, em verdade, em verdade, tem um traço. Remente, vírgula, os
príncipes, os príncipes que está em o Cristo. Pronto. Tem um ponto. Todavia, bem sabemos aonde está, pontifico. Mas quando vier o Cristo, ninguém sabe da onde ele vem. Ponto. Então, os judeus não aceitaram o que Jesus falou. Eles foi contra a sua palavra. Sua palavra. Não aceitaram o que ele disse. Porque ele julga como humano, mas não julga com a reta justiça como deveria sancionar julgamento. É conforme eles acham, conforme eles olham, eles sancionam o julgamento e pronto. Está aí, está ok, acabou. Para que nós podemos entender. Segundo aquilo que eles acham, não segundo aquilo que eles, porventura, pode ver com o olho espiritual, da verdade da palavra. Por isso que ele fala, não julguei, segundo a aparência, mas julgue segundo a reta justiça. Porque a aparência, ela engana. Quem julga segundo a aparência pode enganar. A aparência, ela tem uma forma enganosa. Aquilo que tu pensa que é, não é. E aquilo que tu pensa que não é, é. Porque a aparência, eu não posso me levar pela aparência, como Deus. Deus não se deixa levar por status, por aparência, por riqueza, por inteligência, por dialeto perfeito, por fala correta. Deus não se deixa levar, porque ele conhece as entranhas do coração. Ele sabe o que está no coração do homem. Então não tem como. Coletivamente não tem como. Então, por isso que eles querem sancionar um julgamento que não procede e que Jesus foi contra eles. Que ele julga pelos métodos humanos, não com a reta justiça divina. Eu não posso ir pela aparência, eu não posso ir pelo que os outros falam, eu não posso ir para os segundos e terceiros, eu não posso, eu tenho que ir conforme a palavra me mostra. Se a palavra está mostrando, eu vou ter que sancionar segundo o que a Bíblia diz a respeito de julgamento. E eu não posso ter uma trave nos meus olhos para querer consertar meu irmão que tem, porventura, um cisco no olho, que é uma coisa mínima, pequena, simples, inútil de ser resolvida. E eu não posso forçar barra com cão, com cães, porque cão não quer o que é santo. Perder tempo. E eu não posso jogar minhas pérolas aos porcos, porque tu nunca vai ver um porco olhando para cima, sempre olhando para baixo. Porque porco não gosta de pérolas. Porcos, na verdade. Porcos não gostam de pérolas. Eles pisa e quebra e pisoteia. Porcos gostam de imundice. Do pecado, da imundice, do erro. Agora eu quero entrar aqui para que você possa entender, como eu disse para você. Eu falei no começo da live que existe sete formas de julgamento que a Bíblia nos dá. Vamos lá comigo? Vamos lá. A teologia cristã tradicional aponta 7 principais tipos ou momentos de julgamento. Divino, descritos nas Escrituras, abrangendo desde a cruz até o juízo final, ponto. Agora vamos lá. Os sete julgamentos
divinos. O julgamento do pecado na cruz. Julgamento do pecado na cruz. 2 pontos. Cristo foi julgado no lugar da humanidade. Evangelho que escreveu o apóstolo João, capítulo 12, versículo 31, traço ao 33 ponto. Olha o primeiro julgamento. Primeiro julgamento de Cristo. Vamos lá conferir se é verdade? Vamos na palavra. Que tem que falar e mostrar. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 31. Olha o que diz a Bíblia. Agora, vírgula, o juízo deste mundo, versículo 31. Vamos lá. Agora, vírgula, o juízo deste mundo, ponto e vírgula. Agora, vírgula, será expulso o príncipe deste mundo, ponto. Versículo 32 agora. Eu, vírgula, quando for levantado da terra, vírgula, todos atrairei a mim, ponto. Versículo 3, que é 33. E dizia isso, significando de que a morte havia de morrer. Ponto. Então você pode ver que no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 31, 32 e o 33, está baseado essa coletiva verbal e adicional a respeito dessa conduta. Né? Jesus anuncia que o príncipe deste mundo será expulso. Né? E que tipo de príncipe é esse? O príncipe deste mundo se chama Satanás. É ele, o príncipe deste mundo, né? Que oferece tudo que não presta e as pessoas caem na sua lábia. Então, nós temos que entender isso aí. É o príncipe deste mundo. Aí Jesus enfatiza no 32, que é no versículo 32, de João, do Evangelho do apóstolo João, capítulo 12, e o versículo 32, ele enfatiza dizendo, né, que quando for levantado na terra, vai atrair todos a ele. O que ele quer dizer? Quando ele morrer. Aí no 33 ele enfatiza dizendo, falando da sua morte. Que na sua morte e na sua crucificação, ele vai atrair todos a ele. Nações, povos, línguas, todos que quiser será atraído por ele. Então, ele está dizendo que o príncipe deste mundo já está julgado, né? Já está julgado, né? O juízo já foi decretado para ele. Para ele não existe mais salvação, para ele não existe mais chance nem oportunidade. Para ele já era e não tem nem o que falar, né? Então, o próprio Jesus deu a condenação ali e o veredito para ele. Acabou. Então, esse é o primeiro julgamento que Jesus fez. O julgamento, né, da cruz. Que todos vão se atrair a ele. Né? Por causa da cruz haverá perdão, o véu vai se rasgar e as pessoas terão livre acesso e serão atraídas por Jesus, né? Por sua presença. Segundo julgamento. Auto-julgamento de crente. 2 pontos. O crente examine a si mesmo para andar com Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11,
versículo 31 ao versículo 32. Vamos lá ler para ver? Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 31 e o versículo 32. Olha o que diz a palavra. Diz assim: porque, vírgula, se nós nos julgássemos a nós mesmos, vírgula, não seremos julgados, ponto. No 32 agora, versículo. Porque, vírgula, se nós nos julgar, não, mais, vírgula, quando somos julgados, vírgula, somos repreendidos pelo Senhor, vírgula, para não sermos condenados com o mundo, ponto. Se nós julgasse a nós mesmos, não seríamos julgados. Se eu faço julgamento da minha pessoa, eu não preciso ser julgado. Mas quando ele me julga, ele está me repreendendo para que o mundo não venha me condenar. O que é condenação? Dedo de apontação, dedo de crítica, apontar, condenar e dar sentença. Quem é acusador dos irmãos? E quem é o nosso acusador? Que diante do Pai, de dia e de noite, fica Satanás, diabo, nosso inimigo das nossas almas, espiritualmente falando. Então, por isso que o Senhor nos julga. Por isso que o Senhor, na verdade, nos repreende. Para nós não ser julgados pelo mundo. Ele repreende quando nós peca, para nós não ser julgados pelo mundo. Porque o mundo vai entrar no julgamento de condenação, segundo o julgamento. Aí ele repreende a igreja e repreende a noiva quando a noiva peca e erra. Entende agora por quê? Porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não precisamos ser julgados. Agora vamos no terceiro julgamento. O tribunal de Cristo, 2 pontos. Avaliação das obras dos salvos para concessão de galardões e recompensa. Agora vamos para 2 Coríntios, carta de Paulo, capítulo 5. 2 Coríntios, carta de Paulo, capítulo 5. Capítulo 5, versículo por caridade 10. 5:10. Diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, vírgula, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, vírgula, ou bem ou mal, ponto. Então está aqui. Esse aqui é o terceiro julgamento. Só que esse julgamento aqui não é julgamento para condenação. É julgamento, porventura, para galardão no Senhor. Esse julgamento aqui não é do ímpio, é da igreja, é da noiva, que vai estar diante do tribunal de Deus para receber do Senhor, segundo as suas obras, e o seu galardão das obras que fizeram diante do Senhor e também do corpo. Né? Então, é para a igreja, galardão. O que é galardão, pastor Josué? Galardão é almas, é vida, é pessoas, é o trabalho prestado aqui na terra que será recompensado no grande tribunal de Deus. É trabalhar, é ganhar vida, é ganhar alma, né? É fazer para o réu, é fazer para o céu, é fazer para Deus,
é fazer para Jesus, é trabalhar para o Espírito Santo, é fazer a vontade de ganhar vidas, né? E no tribunal, naquele grande dia, tu será recompensado pelo seu trabalho e ele vai trazer a vossa recompensa. Entende agora o porquê? Terceiro julgamento é esse. Quarto julgamento. O julgamento dos judeus. Israel, dois pontos. O acerto de contas com a nação durante a tribulação. Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 20, versículo por caridade divina, 33, ênfase ao 38. Vamos lá, Velho Testamento. Velho Testamento. Ezequiel, capítulo 20. Capítulo 20, versículo 33. Olha o que diz. 33. Olha o que diz. Vivo eu, vírgula, diz o Senhor, Jeová, vírgula, ponto de exclamação, que vírgula, com mão forte, vírgula, e com braço estendido, vírgula, e com indignação derramanda, né? Com indignação derramando, vírgula, em ti reinar sobre vós, ponto e vírgula. 34. Eu vos tirarei destes os povos e vós conduz, vírgula, com mão forte, conduzia com mão forte, vírgula, e com braço estendido, vírgula, e com indignação derramada, ponto. 35. E vós levantará ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco, face a face, ponto. 36. Como entrei em juízo com vossos pais, vírgula, no deserto da terra do Egito, vírgula, assim entrarei em juízo convosco, vírgula, diz o Senhor Jeová, ponto. 37 agora. Em vós fará passar debaixo da vara e vos fará entrar no veículo do concerto, ponto e vírgula. 38. E separarei deste vós os rebeldes e os que prevaricaram contra mim, ponto e vírgula, da terra das suas peregrinações. Aos tirarei, vírgula, mas a terra de Israel não voltarão, ponto e vírgula, e saberás que eu sou o Senhor, ponto. Então tá aí. Isso aqui é Deus dizendo que vai sonsonar juízo no meio de Israel. Olha só, as abominação da casa de Israel depois do Êxodo. Depois do livro de Êxodo, veio as coisas que Deus não queria que Israel fizesse. Abominação é pecados, é erro. É Deus descer com furor, com ira, como está aqui. O acerto de contas com a nação durante a tribulação. Então, Deus lembra, através do profeta Ezequiel, do que Deus fez no Egito para este povo. Deus está lembrando eles. Lembra que eu fiz por vocês e para vocês o que eu fiz no Egito? Eu livrei vocês da mão de Ramsés. Eu poupei vocês de ser mortos.
Eu cuidei de vocês no deserto. Eu protegi vocês quando ninguém estendeu a mão. Eu cuidei, alimentei, matei a fome, matei a sede. Estive com vocês todo momento. Então o furor de Deus descerá sobre a casa de Israel por causa da sua abominação, que é pecado, depois do livro de Êxodo. Né? Eles começam a pecar, 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 e há consequências no seu pecado e na sua desobediência. Então, esse aqui, porventura, o 1, 2, 3, 4, esse aqui é o quarto juízo, né? O quarto juízo de Israel, que a Bíblia dá, né, para judeus, que Deus sancionou a sua vingança e a sua justiça e o seu juízo. Amém? Então tá aí. Agora vamos para o quinto. O julgamento das nações, dois pontos. A avaliação dos povos que sobreviveram à grande tribulação. Evangelho do apóstolo Mateus, capítulo 25, versículo 31 ao 32. Vamos lá. Ao 32. Evangelho do apóstolo Mateus, capítulo 25, 31 e 32. Olha o que diz. Olha o título. O fim do sermão profético, ponto. A vida eterna e o castigo eterno. A vida eterna e o castigo eterno. 31 diz assim, olha só. Vírgula, quando o Filho do Homem vir em sua glória, ponto, vírgula, e todos os santos anjos, vírgula, com ele, vírgula, então, vírgula, se assentará no trono da sua glória, ponto e vírgula. Esse é o 31. Vamos para o 32, versículo. E todas as nações serão reunidas diante dele, vírgula, e aparentará uns dos outros, vírgula, como o pastor aparenta, pois aparenta como o pastor aparenta dos bodes, as ovelhas, ponto. Então será uma separação. Aqui, vinda em glória, não é arrebatamento. Rápido da igreja é uma coisa, arrebatamento é outra. Aqui está falando da segunda vinda de Jesus, aqui, que é todo olho verá, né? Todo olho verá, né? Que ele vai vir com santos anjos, né? Então ele está falando do castigo eterno e da salvação eterna. Castigo eterno é no lago de fogo e enxofre, né? Pessoas que vão para o castigo eterno sofrer eternamente, né? Queimar, entendeu? Então, para você entender. Então, quando ele fala isso, aí no versículo 32 ele enfatiza que vai ter uma separação entre os bodes e as ovelhas, né? Quer dizer, ele está dizendo, e ele está dando, né, um indicador próprio. Porém, as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda, ao 33, que é o versículo. Então vai ter uma separação, né? As ovelhas à direita do Senhor e os bodes, que é desobediente, à esquerda. Então vai ter uma separação. E esse julgamento aqui é julgamento para condenação dos bodes, né? As ovelhas é para salvação das ovelhas. Então, deixar claro para você. Então, eu falei para você 1, 2, 3, 4, 5. Eu falei para você 5 juízo e julgamento que a Bíblia dá, que é 7 julgamento divino. Eu falei 5 julgamento divino. Agora vamos para o 6º julgamento divino, né? O julgamento dos anjos caídos, 2 pontos. A condenação final dos demônios e seres espirituais, né, rebeldes. Vamos lá para Judas, irmão de Jesus, né? Judas, que é o Novo Testamento, lá perto de Apocalipse. Judas,
Judas capítulo 1, versículo 6. Judas capítulo 1, versículo 6. Diz assim: aos anjos que não guardaram o seu principado, vírgula, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia, ponto e vírgula. Aqui está falando dos anjos caídos que vai ser julgado. O que vai ser julgado, irmãos, não vai ser anjos que estão no céu na glória do Pai, não. O que vai ser julgado vai ser anjos caídos, que se tornaram demônios rebeldes, que não guardaram a palavra e não querem obedecer. Esses anjos vão ser julgados, né, no grande julgamento diante do Senhor. Vai ser réu em juízo, porque eles foi guardado para a grande prisão eterna. E estão em prisão em cadeias, né? Escuridão, né? Escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Então, eles são demônios que caíram, que eram anjos que se transformou em demônios, que perdeu, né, o seu habitat natural e se tornou rebeldes na rebelião do céu, que serão sancionados em juízo, né, que estão em trevas, em cadeias eternas. Bem? Então, esse aqui é o sexto que eu te dei, né, que é o sexto julgamento divinos, né, que é divino, né, para que você possa entender. Agora, vamos para o último julgamento. Último julgamento. O grande trono branco, juízo final, 2 pontos. A condenação definitiva de todos os mortos em fé. Mortos sem fé em Deus. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, e o ênfase ao versículo 15. Vamos lá? Vamos lá. Apocalipse, esse aqui é o sétimo que eu estou te dando. São 7. Olha aí. Julgamento. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. ênfase até o 15. Olha o que diz a Bíblia. Acha que é brincadeira? Olha aí. Ó. O juízo final. E vi um grande trono branco, e o que assentava, e vi um grande trono branco que estava assentado sobre ele, vírgula, de cuja aparência fugia a terra e o céu, vírgula, e não se achou lugar para ele, ponto. Versículo 12, e vi os mortos, grandes e pequenos, vírgula, que estavam diante do trono, vírgula, e abriu-se os livros, vírgula, e abriu-se outro livro, que é o da vida e os da vida, ponto. E os mortos foram julgados pelas coisas que estava escrito nos livros, vírgula, segundo as suas obras, ponto. Versículo 13. E deu o mar os mortos, que nele havia, ponto e vírgula, e a morte e o inferno dará os mortos que neles havia, ponto e vírgula, e foram julgados cada um segundo as suas obras, ponto. Versículo 14, e a morte e o inferno foi lançado no lago de fogo, ponto. Este é a segunda morte, ponto.
Versículo 15, para encerrar. É aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Ponto. Tá aí. Esse aqui é o último que eu estou te dando. Então você pode ver que eu te dei 7, o que a Bíblia diz e te provei na Bíblia. 7, né? Para que você possa entender. Então, nesse entendimento, para que você possa esclarecer na sua cabeça, observe. Aqui é o juízo final. Esse juízo final aqui é de condenação do ímpio. A morte e o inferno. O inferno é uma introdução do texto, chamado Hades. Jesus falou 157 vezes sobre o inferno na Bíblia. E 66 vezes sobre o reino do céu, sobre o céu na Bíblia. Ele enfatizou muito mais sobre o inferno, que é o Hades, do que o reino do céu. Para alertar as pessoas desse lugar horroroso. Horroroso. Então, para que nós podemos entender coletivamente o que é Hades. O Hades é um local de tormento momentâneo. Ali não é a condenação eterna. As pessoas que morrem em Cristo, quer dizer, as pessoas que morrem sem Cristo, elas vão para esse tormento momentâneo, né? Momentâneo, para ser cuspido, como diz a Bíblia, e para depois ser julgado, e para ser lançado no lago de fogo com enxofre. Porque no Hades, Satanás não entra. Ele não pode entrar lá. Lá é tormento e fogo, não em bicho. E fogo, fogo arde, não em bicho. Né? Então, e aqueles que morrem em Cristo, como diz Apocalipse capítulo 7, e Lucas também, que enfatiza, que fica no seio de Abraão, debaixo do trono de Deus, as almas clamando, né? Ali. Então, nós temos que entender pareciamente o que está escrito dentro desta prova. Então, se o teu nome não tiver escrito no lago, se o teu nome tiver escrito no livro da vida, você não vai ser salvo. Tem que estar no livro da vida. Então, a morte e o inferno foi lançado no lago de fogo. Então, o lago de fogo e enxofre é o último lugar. É a última parada lá. O local já está preparado, mas não tem uma alma lá. As almas estão no Hades, atormentado em fogo. Então, nós temos que entender isso aí. Aqui é o juízo final. É a sentença final de condenação eterna ou salvação eterna. Então, eu quero deixar para a tua vida aí o que é julgamento. Eu expliquei as 7 formas que a Bíblia dá. Os 7 julgamentos divinos que a Bíblia dá. Citei para você e falei também sobre o julgamento de aparência. Mas julgai com a reta justiça. Então, eu vou encerrar minha live aqui hoje no meu canal do Facebook. E no sábado eu estou de volta. No sábado eu vou estar fazendo a minha live lá no meu canal do YouTube. @Pastor Josué, né? Teologia, meu canal do YouTube. Eu vou estar lá no sábado à tarde. Às 15 horas da tarde, estou lá. Falando sobre os cavaleiros do Apocalipse. Para que nós podemos ter um entendimento pleno. Amém? Então, se você gostou, ajude o canal com joinha, compartilhe e que Deus abençoe a vossa vida em Cristo e que Deus sempre vos guarda de forma precisa a vossa vida. Amém? Então, tá aí. Na próxima quinta-feira, a live não vai ser aqui, no meu canal, porventura do Facebook. Vai ser lá no TikTok. Tá? Vai ser no TikTok. E a próxima live no TikTok vai ser quanto você não deve julgar. Quer dizer, quando você não deve julgar. Né? Vou estar falando sobre com a prática ou não julgar. Qual a prática que não julgar? Eu vou estar falando sobre isso aí no TikTok, na quinta-feira, às 3 da tarde. Amém? E no sábado eu vou estar no meu canal, @Pastor Josué Teologia. Vá lá, né? Assista lá para aprender a crescer. Deus abençoe sempre.
Saudação de paz, pastor Josué. Shalom Adonai. Fique em paz.